Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e a gente está subindo uma aplicação serverless dentro da AWS, no nosso curso, nosso novo curso aí, nossa nova série de vídeos. Então nas aulas passadas a gente tanto falou um pouquinho da arquitetura, o que a gente vai fazer aqui nesse projeto, e a gente viu um pouquinho do código, como que está funcionando aqui, né? Como que a gente está executando, fazendo os cadastros desses produtos na nossa aplicação Produto Perto, e para a gente ter um entendimento ali do código, porque a gente vai precisar fazer algumas edições. Então, na aula de hoje a gente começa a startar alguns serviços na Amazon. O meu conselho, sempre quando você está fazendo uma disponibilização local e você está subindo, né, para um novo ambiente, está fazendo, vai utilizar outros recursos, aqui no nosso caso, a gente vai utilizar tanto o S3 quanto o banco de dados aqui do RDS, né, com uma disponibilização do MySQL. Então, o meu conselho é que a gente faça, antes de começar a subida, funcionar tanto o S3 quanto o RDS localmente. Então, atualmente, né, ele está salvando esses arquivos dentro da nossa pasta local, ele está salvando esse banco de dados aqui dentro de uma disponibilização local que a gente tem aqui também. Aqui eu estou utilizando o Navcat para fazer a organização e gestão, né, desses bancos de dados aqui locais. Então, basicamente na nossa aula de hoje, a gente vai começar pelo RDS, a gente vai criar uma instância lá na Amazon e a gente vai fazer a alteração dentro do nosso Lambda para que ele não busque mais o banco local, para que ele comece a buscar aqui o banco do RDS. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é acessar lá o console da AWS, tá? Então, é console.aws.amazon.com. Aqui eu tenho um usuário root, né? E o usuário está como rodolforodriguesmoreira@gmail.com e tá aqui a minha senha. Beleza, pessoal, vamos startar o nosso primeiro recurso, tá? Esse daqui é o console de gerenciamento da AWS e a gente tem diversos serviços aqui, diversos recursos para utilizar dentro dos nossos projetos. A gente vai startar primeiro o RDS, tá? O RDS ele basicamente é um serviço, ele permite startar serviços de bancos de dados relacionais. Ele tem um período free tier também, né, para uma máquina básica ali, mas ele é basicamente um recurso que permite que a gente adicione alta disponibilidade, que a gente utilize uma série de características de backup ali dentro do MySQL. Mas utilizando essa máquina básica é o suficiente ali para a gente começar a fazer o nosso acesso. Bom, vamos se atentar, a gente vai utilizar muitos recursos aqui na arquitetura, né? Dá para ver aqui no mínimo 4 recursos que a gente vai utilizar, apesar que quando a gente startar lá o servidor do Lambda, ele vai ativar outros recursos a mais, né? Pela a linha de raciocínio que a gente vai fazer aqui. Eu vou vir aqui a gente vai utilizar sempre o norte da Virgínia, tá? Que é US EST 1. É interessante a gente deixar sempre todos esses recursos que a gente vai utilizar sempre numa mesma região. Aqui é o mesmo servidor, tá? Aí ele permite que a gente tenha uma comunicação mais fácil, uma comunicação mais rápida. Então é interessante aqui ter esse detalhe, ter esse ponto de atenção para deixar sempre no mesmo servidor que você vai estar utilizando. Então, vou abrir aqui no DB Instances e vou criar um novo database aqui. Bom, aqui a gente basicamente, né, vai utilizar aqui o Standard Create, a gente vai utilizar uma disponibilização do MySQL, tá demorando um pouquinho para clicar aqui, ele vai abrir uma edição do MySQL Community aqui, beleza, dava para utilizar o server, dá para utilizar o Oracle também, a gente vai colocar aqui o MySQL. Eu vou colocar aqui no template o free tier, tá? Para que não tenha nenhuma cobrança aqui. O nome do meu database aqui vai ser Produto Perto. Aqui a gente vai criar um usuário master para ter esse acesso. Aqui eu vou colocar como admin mesmo e a senha eu vou colocar como YouTube 1, 2, 3, senha bem básica, tá pessoal? Quando vocês forem criar a senha de vocês,
utilizem bastante caracteres, né, especiais para fazer uma senha mais forte, tá? Aqui é só um curso mesmo, só exemplificando, a ideia é ver como é que funciona mesmo esses recursos, então estou utilizando uma senha mais básica, mas nunca abrem, eu peço para que vocês nunca abram a mão da questão da segurança, tá? É sempre muito interessante. Importante para o projeto, né? Bom, aqui como a gente já selecionou o Free Tire lá, ele já vai selecionar a máquina pra gente. A senha não está coincidindo aqui. Deixa eu colocar de novo. Agora foi, acho que está tranquilo. Ele está abrindo uma SSD, então storage bem mais rápido aqui, com 20 GB, é o suficiente para gente. Ele já está com auto-scaling, então ele vem bem da linha dos serverless aqui, ó. A gente não vai se preocupar com a máquina, com a disponibilização que a gente está utilizando. Ele mesmo vai fazer os recursos por trás para que segure os nossos acessos. Aqui ele já tem uma rede, tá? Ele já tem uma rede, já tinha criado antes uma questão de conectividade aqui, então ele já tinha uma rede disponível, tá? Para que a gente pudesse utilizar. Então a rede é basicamente o VPC, é uma rede interna da AWS que a gente pode utilizar. Todos os recursos que você vai criar é importante que esteja numa mesma VPC, tá? Ele basicamente vai dar uma distribuição de rede aqui. Então é legal você imaginar, da mesma forma que a gente está vendo aqui para o servidor que a gente vai utilizar, é legal que os recursos que vocês estejam disponibilizando, né, estejam dentro de uma mesma VPC também. Eu vou selecionar aqui o default, tá? Aqui ele tá pedindo para que a gente adicione uma outra configuração a mais, né? Primeiro a gente vai fazer duas etapas para que a gente tenha esse acesso. Primeiro eu vou habilitar aqui o acesso público, tá? Para que a gente consiga fazer a administração dele aqui direto do nosso Navicat, tá? Lembrando que, mais uma vez, é sempre interessante falar sobre a questão da segurança. Num projeto normal, eu recomendo que vocês deixem habilitado somente para que o pessoal tenha acesso por IP. Então você identifica o IP das pessoas, identifica o IP do pessoal, às vezes até mesmo dentro de uma VPN. Então nunca abram mão aí da parte de segurança, tá? A porta vai ficar aqui no 3306, uma porta básica para disponibilização de bancos de dados, tá? A gente vai fazer uma autenticação por password e aqui eu vou clicar para Create o Database. Beleza, pessoal, ele demora um pouquinho aqui para criar, né, basicamente essa instância. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho e assim que ele terminar de criar, demora mais ou menos ali uns 5 minutos, uns 7 minutos. Assim que ele criar, a gente vai fazer mais algumas operações aqui para ter esse acesso externo, né, e começar a fazer essa edição dentro do RDS. Beleza, pessoal. Alguns minutos depois, aí ele criou, já deu aqui que está available. Clicando aqui no banco de dados que a gente criou, ele distribui para a gente, né, um endpoint junto com a porta e a gente tenta fazer o acesso diretamente por aqui. Então, eu vou vir aqui no Navicat, mas vocês podem utilizar qualquer outro gerenciador de banco de dados, tá? Deixa eu fechar essa conexão aqui. Como Workbench, como qualquer outro ali que você ache interessante, né? Não precisa necessariamente ser com o Navicat. Bom, eu vou criar uma nova conexão aqui, uma SQL, tá? O nome da conexão aqui vai ser produto perto. E aqui eu vou adicionar, né, as informações. Primeiro meu endpoint aqui. Vou copiar, que é esse cara que a gente vai fazer a conexão. A porta, né, ele fica essa 3306. O usuário vai ser o meu admin. E a senha é aquela que eu coloquei. Aqui no meu caso é YouTube 123. Beleza. Vamos testar a conexão. Ele já deu aqui que a conexão foi sucedida, né? Eu estava esperando que ele desse um erro aqui pra gente. Mas provavelmente naquela rede que a gente está acessando lá, vou até acessar aqui para ver com mais detalhes. Aqui na conexão em segurança, vamos ver as subnets, vamos ver se a gente consegue ver aqui com mais detalhe. Vou acessar esse cara aqui.
mesmo a gente colocando público acesso, às vezes tem um problema que pode acontecer. Tá? O problema é que a gente não tem liberado, pode não ter liberado a porta 3306 para acesso. Tá? Vamos ver se aqui a gente consegue dar uma olhada de como que está basicamente essa informação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. É basicamente pegar o seu endpoint, deixa eu voltar aqui. Vou ir lá direto para as instâncias, lá no RDS. Você pega o endpoint, aqui no caso no Mac, eu vou fazer um telnet, que eu vou testar a conexão. Né? Você fazendo um telnet, deixa eu até parar, vou abrir uma nova aba aqui do terminal para fazer o teste numa outra aba sem perder a primeira ali do PHP. Bom, vou acessar aqui minhas instâncias. Produto perto. Copiei aqui meu endpoint. Vou vir aqui no terminal e vou dar um telnet e vou colocar meu endpoint. Aí ele vai tentar fazer essa conexão diretamente por lá. Se ele não conseguir fazer essa conexão, se ele der algum tipo de problema, significa que pode ser um problema de acesso, tá? E até mesmo eu dei um telnet, só que eu não estipulei a porta, né? Eu fiz aqui errado. Ele está tentando acessar a porta provavelmente 80 ou 8080. Vou dar aqui um 3306. Aí, ó, beleza. Ele conectou aqui, ele já até mesmo acessou aqui como se fosse uma máquina direto, né? Então, se ele ficar... Vocês viram aquela vez, né? Aquilo que aconteceu ali no início. Eu não estipulei a porta e passei. Ele deve ter tentado acessar alguma outra porta básica ali, como a 80 ou 8080. Então, ele vai ficar pensando, ele vai ficar nesse loop infinito. Então, se você... Beleza, eu tô tentando fazer minha conexão aqui com o RDS. Se ele ficar demorando ali para dar um telnet, significa que ele é um problema de conectividade. Significa que você vai ter que abrir essa porta, você vai ter que fazer alguma edição ali nas configurações, habilitar esse acesso público, tá? Agora, se ele deu telnet, conseguiu ali conectar com sucesso, significa que é um problema de usuário e senha, tá? Então segue essa dica aí para vocês no dia a dia aí de fazer essas conexões, beleza? Deixa eu fechar aqui. Bom, aqui eu vou voltar agora no meu terminal, tá? Não, eu vou voltar aqui no Navicat, vou clicar OK para que ele faça essa conexão e eu vou clicar 2 vezes aqui para que ele acesse o produto perto, né? Aqui ele não tem nenhum database criado, por mais que a gente criou lá a nossa instância, ele não tem nenhum database criado. O nosso database aqui, voltando no back-end do nosso Laravel, tá? Aqui no arquivo .env, ele tem a conexão de banco de dados, tá? Aqui que a gente altera. Ele espera um database chamado produto perto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar esse database lá. Então dei um Ctrl C aqui no nome. Vou aqui no Navicat, botão direito, New Database. Aí você pode procurar da forma como criar um database no seu gerenciador de banco de dados. Produto perto. Beleza, ele já está aqui. Agora eu vou alterar o dbhost, né? Que vai ser o nosso endpoint lá. Vou copiar aqui o endpoint. Eu vou alterar aqui o username, no meu caso é o admin. E a senha para esse banco de dados está YouTube 123. Beleza, salvei esse env. O que eu faço agora? Tento acessar? Não, a primeira coisa que a gente vai fazer
vir aqui no terminal e a gente vai rodar essas migrations, tá? Depois que eu setei o novo banco de dados, eu tenho que fazer o seguinte. Vamos ali no Navicat só para saber se tem alguma coisa ali, ó. Não tem nada aqui dentro do produto perto, né, que a gente abriu. Agora, lembra que eu falei para vocês que a estrutura do PHP, do framework em si, do Laravel, ele permite fazer esse passo a passo, né, da composição do banco de dados? Então eu posso dar um PHP artisan migrate. Aí ele vai executar todas as migrations em si, tudo que a gente já fez, já construiu de banco de dados, ele executa aqui diretamente para a minha nova base. Então isso significa duas coisas. Que a gente já fez a inserção da estrutura que a gente vai precisar lá para o nosso banco de dados e que a conexão funcionou perfeitamente, tá? Então, aqui, depois que eu fiz a migration, eu posso dar um PHP artisan serve. Beleza, ele já startou. Vou retornar aqui no meu front-end, tá? Que está aberto aqui no Apache. Vou cadastrar um novo produto e eu vou abrir o Developers Tools, porque como eu não coloquei uma modal para saber se salvou ou não, a gente vai acompanhar olhando direto as requests, tá? Então eu vou deixar aqui o Developers Tools, cliquei com o botão direito, dei um inspecionar, aí ele já abre para a gente. Aqui é uma ferramenta, principalmente se a gente está desenvolvendo aqui com alguma linguagem que se comunique direto com o navegador, como é o JavaScript, a gente consegue olhar tanto algumas opções, algumas ações que a gente pode fazer aqui e até mesmo se a gente está desenvolvendo nesse padrão de API, a gente consegue ver as chamadas que ele está executando e verificar se deu algum problema ou não, ou se deu tudo certo, tá? Bom, vou colocar aqui como produto 1, já está até digitado aqui, o preço vou colocar esse primeiro e o endereço vou colocar aqui rua 2. Vou pegar uma imagem, aqui eu salvei duas imagens de teste de computadores em si. Vou pegar a segunda, né, que a primeira já estava cadastrada, apesar que ele não vai aparecer aqui. E vou clicar em cadastrar, tá? Aqui ele está dando, ó, ele executou, coloquei no networking, ele demorou um pouquinho, ele devolveu para a gente, né, uma das configurações que a gente tem trabalhando com APIs e com esse tipo de comunicação, que são os status da API. Então 200 significa que é ok. 500 significa que deu algum problema. 404 significa que não foi encontrado. 403 que não tem permissão. Então tem outro tipo de comunicação quando a gente está trabalhando. Então se ele deu um 200 aqui, significa que ele cadastrou perfeitamente. Como ele não sai daqui, vamos clicar aqui em produtos para ver. Beleza, ele conseguiu aparecer aqui. A imagem ainda está local, tá? Só os dados aqui, só essa informação que está indo para o banco de dados. Vamos dar uma olhada aqui no Navicat e abrir a tabela produtos. Ele já disse aqui que o primeiro produto foi cadastrado com sucesso. Beleza, pessoal. Então, a primeira etapa aqui da nossa arquitetura, que é utilizar o back-end e subir num banco, né? Sair do banco local, partir para um banco produtivo, a gente já fez. Na próxima aula aqui a gente vai pegar e falar um pouquinho do S3 e a gente vai sair também de salvar esses arquivos locais e salvar diretamente no S3, beleza? Valeu, pessoal!